Hebreus capítulo 6. Nessa terça-feira, nesse culto esporádico de liderança, hoje o Senhor vai falar conosco algo bem próprio, né? Hebreus 6. Palavra do escritor no versículo de número 7, que Deus espera investimento daquele lugar onde Ele investe, não é verdade? Então Deus quer que nós possamos produzir. Hebreus 6, versículo 7, todos acharam? Amém? Porque a terra aqui embebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles por quem é lavrada, recebe a bênção de Deus. Mas a que produz espinhos e abrolhos é reprovada e perto está da maldição e o seu fim é ser queimada. Aí o escritor diz algo muito interessante, ele diz assim: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Deus sempre espera algo melhor de mim ou de você. Ele diz assim, coisas que acompanham a salvação, como nós temos dito, tá? Podemos assentar abrindo comigo a sua Bíblia em 2 Crônicas 17. Onde é que é para você abrir a Bíblia agora? 2 Crônicas 17, vamos lá comigo? O escritor aos Hebreus diz assim, que a terra que recebe a chuva e o trabalhar de todo agricultor nela, ela tem que produzir erva proveitosa. Por quê? Porque ela recebe a chuva, ela recebe o trabalho do homem, ela recebe tudo o que é necessário para frutificar. E se ela não frutifica, ela está numa situação de condenação, né? Porque tudo existe para um fim. Então, se ela não produz para o fim necessário, então não tem acordo. Por que eu começo essa mensagem hoje? Eu começo essa mensagem baseado naquilo que o escritor diz assim, mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores cada vez mais. Você está melhor que em outubro deste ano do que em outubro do ano passado? Melhor em que aspecto? Às vezes as considerações das pessoas em coisas melhores significa que ele está mais livre, que ele está mais respaldado para fazer aquilo que ele quer. De onde viria a nossa maneira de nos julgarmos se estamos melhores ou não? Porque às vezes na minha constituição, quando eu estou melhor é que eu estou pior aos olhos de Deus. E quando eu estou pior é que eu estou melhor. E quando eu estou melhor é que eu estou pior, assim vice-versa. Então nós precisamos estarmos por dentro do que é melhor, o que é melhor de Deus para nós. Eu quero falar de um homem, segundo Crônicas, que ele acertou, quero falar dos acertos dele. Ele era foi filho de um bom rei, Asa, e o pai dele acertou muito, né? É muito bom quando nós temos o sangue da graça que corre nas nossas vidas, né? Eu fico olhando aí os jovens que têm os seus pais cristãos, que tiveram o privilégio, né, de crescer dentro da igreja, de ter um pai e uma mãe, não perfeito, mas que é submisso ao evangelho, submisso à palavra, que tem a escritura como regra de fé. Isso é um privilégio para mim, para você que nós não tivemos, você que não teve, né? Então a gente olha e fala, meu Deus, né? Se eu tivesse recebido toda essa instrução, esses privilégios, essa oportunidade, onde é que eu não estaria, não é verdade? Por quê? Porque às vezes as pessoas têm e não dão valor àquilo que possuem. E este homem, ele valorizou tudo aquilo que ele tinha. Ele tinha na veia o bom exemplo do seu pai, né? Asa. E a Bíblia diz assim em 2 Crônicas 17, o bom reinado de Josafá. Houve, por muito tempo, uma guerra dos dois governos, das duas nações santas. Ou seja, o reino foi dividido. Em que época? Diga para o seu irmão em que época que o reino foi dividido. O reino foi dividido na época de Roboão, né? Salomão morre no pecado, morre fazendo coisas erradas, né? Não morre no pecado, fazendo no pecado. Se ele morreu no pecado ou não, isso é problema dele, eu não sei. Ele morre e ele deixa Roboão, um menino inexperiente, mimado, uma criança problemática, né? E aí, quando ele erra já, como tudo soberania de Deus, então existe a divisão do reino. Jeroboão fica com uma parte e Roboão fica com a outra. Então, Roboão fica com a parte de Davi, por causa da descendência. Então, ele fica com duas tribos só. Judá, e é conhecido como Judá agora, uma nação pequena, né?
e Benjamim. O território de Judá era muito pequeno, Robão fica muito pequeno. E aí então foram os reis. Agora Israel era reprovado, porque Israel, quando Jeroboão assume, ele implanta os Baalins, que ele põe 2 núcleos de idolatria. Ele coloca em Betel e Dan. Então isso para Deus foi de uma maneira reprovada absoluta. Então aí os reis de Judá começam a acertar, tipo mais ou menos um acerto tu erra, um acerto tu erra. Mas pelo menos estava andando. Aí a Bíblia diz assim que Judá teve Asa, depois teve um bom rei que chama Josafá. E era um período assim meio, sabe, uma guerra fria das 2 nações. A Bíblia diz no versículo 1, e Josafá, seu filho, filho de Asa, reinou em seu lugar e fortificou-se contra Israel. Bom, naquele período, Judá não estava em guerra contra Israel, tá? Mas por que diz aqui na última parte do versículo 1, fortificou-se contra Israel? Ele foi um bom líder, correto? Você que conhece um pouquinho Josafá, ele foi um bom líder. Esta mensagem, ela não vai falar apenas sobre a liderança sua, como cristão, como no seu departamento, mas na sua vida. Tá? Por quê? Porque não adianta você querer ser uma coisa na igreja e na sua vida você é relapso. Então, o trabalho nosso no Senhor é uma continuação daquilo que temos no cotidiano. Primeira coisa que você precisa fazer é fortalecer-se. Primeiro objetivo. Quando ele assume o governo do seu pai já caminhava bem. Mas ele olha de uma maneira analítica e objetiva e ele começa a perceber onde é que tem brechas, onde é que tem lacuna aberta. A importância da minha ótica boa e da sua ótica boa é você olhar para a sua vida como se você não fosse ou ofendido, ou marginalizado, ou que todo mundo ataca pedra, tá? Mas que você olhasse para a sua vida de uma forma construtiva. E você analisasse o porquê isso aqui não está dando certo, porque então de uma maneira analítica, de uma maneira assim como se você não estivesse defendendo o seu território, mas que você fosse realmente aquele, em primeiro lugar, que tivesse o objetivo de ter uma vida boa. Porque todas as coisas, às vezes, que Deus quer trabalhar para consertar você, você já vê já na instância particular. Ah, porque eu fui ofendido, porque eu fui machucado, porque eu fui magoado. Será que essas coisas adversas não têm acontecido para que você desperte e diga assim, peraí, deixa eu olhar para a minha vida e eu observar onde é que tem brecha, onde é que tem lacuna, onde é que precisa ser fortalecido. Você já reparou que nós vivemos a vida como se fosse assim, algo tão particular, algo tão só meu, que Deus não tivesse a oportunidade ou o direito de mexer na nossa vida e dissesse, ó, isso não está bom. Não, senhor, o senhor está me ofendendo. Isso está errado. Não, senhor, o senhor está me acusando. Que proceder é esse errôneo nosso? Não podemos. Nós precisamos olhar para a nossa vida e analisar e sermos o principal agente de objetivo de mudança. Primeira coisa que ele fez, o pai dele já havia exercido um bom governo. Mas a primeira coisa que ele fez é olhar aquilo que não estava caminhando bem. O que não está caminhando bem na sua vida? Existe uma estratégia de Satanás que é aprisionar os seus olhos no problema. Mas a questão é que o seu problema não é o problema. O seu problema é o que você fez para chegar no problema. E quando os seus olhos é capturado no problema, você perdeu a habilidade de construção. Você perde a habilidade de ser construtivo, de produzir, de fazer alguma coisa para que aquilo mudasse. Porque o que as pessoas querem? Quando elas entram no problema, o que elas querem é ficar livre do problema. Mas elas não entendem que o problema tem uma raiz. E eles precisam atacar a raiz do problema. Porque problemas sempre existirão, desde que houver raízes. Então ele olha e diz o seguinte, bom, tudo bem. Nós não estamos em guerra contra Israel, só que eu preciso me fortificar, eu preciso me preparar. Eu preciso dar um jeito de estabelecer uma segurança. O que Josafá precisa? Segurança. Você precisa de segurança, eu preciso de segurança. Aí você vê aqueles crentes negligentes, abduzidos. A minha segurança é o Senhor, a minha também. Só que isso não me isenta das minhas responsabilidades de preservar a minha vida emocional, de preservar a minha vida espiritual. Não é porque eu me asseguro no Senhor, é que eu não tenho que trabalhar assiduamente na minha segurança pessoal.
E estabelecer na minha vida princípios, e estabelecer na minha vida condutas que vão me preservar de um futuro ataque, de uma futura situação. Eu vivo falando isso para vocês direto, mas às vezes vocês me olham como uma pessoa assim, que estivesse falando de uma coisa que não sabe onde, como, por quê? Uma das coisas que eu digo sobre preservação é sobre as pessoas que te cercam. Você só se cerca de gente fraca, de gente louca, de gente abduzida. E você quer não ter problema. Pera um pouquinho. E aí quando você é decepcionado, quando você não pode contar com ninguém, quando você fica a ver navios, você reclama e olha para Deus, eu estou sozinho. Não, você não está sozinho, você se mal equipou. Então quando eu digo isso para você, você fala, não, isso aí não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Você percebe que você mesmo cria os seus embaraços, mas você não cerca de uma pessoa verdadeira, de uma pessoa capaz de te confrontar e dizer as suas verdades. Então você vai continuar nos seus erros. Você vai continuar tropeçando nas suas próprias pernas. Por quê? Porque você não se fortifica. Tá, pastora, mas eu não gosto de gente que fala a verdade. Tá bom, eu também não gosto de remédio amargo, mas ele faz bem. É isso que nós temos que entender. Então o que nós precisamos nos preocupar é em nos fortalecermos e não buscarmos situações que nós nos adequamos, confortar, porque nós não estamos no paraíso. Seja bem-vindo ao mundo. Você nasceu chorando. E a maioria de nós também morre numa melancolia. E aí? Então é o que nós precisamos entender. A primeira coisa que ele fez foi fortalecer Judá. Você tem se fortalecido, se preparado para uma situação, mas pastora, como é que eu posso adivinhar a situação que vai vir? Ninguém está dizendo que você tem que ser um vidente sobre as coisas que virão. Você tem que olhar para aquilo que vai mal das pernas. E todo dia você tem sinais sobre as coisas que não estão bem ajustadas na sua vida. Todos os dias. Todos os dias você percebe. Todos os dias. Por meio da sua insegurança, por meio do seu medo, você percebe. Segunda coisa, vamos lá, dentro deste mesmo processo, tá? 1 e 2. Pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá e estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado. Ele estava em guerra? Pergunta para o seu irmão, ele estava em guerra? Não. Por que a primeira atitude dele foi? Pôs soldados em todas as cidades fortificadas de Judá, estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também na cidade de Efraim, que Asa, seu pai, tinha tomado, conquistado de Israel. Por quê? Porque não se faz guerra na guerra. Se faz guerra na paz. É isso que você tem que aprender. Quando você estiver dentro do problema, meu irmão, você não consegue alicerçar a sua vida, você não consegue pôr seus pensamentos em ordem, você não consegue se curar, você não consegue se estabelecer. Quando você está lá, dentro da guerra, meu irmão, ali você não consegue pensar direito, você não consegue nada. Ali é hora de agir. Tem gente que se prepara para a guerra na guerra. Aí põe o capacete no pé, não é assim? Toda a armadura espiritual. Aí põe o cinturão na cabeça, aí põe tudo alternado. Por quê? Porque não se faz guerra na guerra. Quando Paulo, ele diz de uma maneira muito clara, aquele que é regimentado no exército do Senhor, não se embaraça nos negócios dessa vida. Ele é um militante que tem que estar preparado. E de que maneira você se prepara? Ouvindo o Espírito Santo de Deus, ouvindo a palavra falar com você, se apegar a Deus, gostar de Deus, querer estar com Deus, querer estar na casa do Senhor. Você faz guerra em todo o tempo. Todo o tempo você está fazendo guerra. Quando você não está na milícia, você está se preparando para ela. Quando Paulo escreve Efésios 6, algumas pessoas ficam assim abismadas. Ele usa o biotipo ali, do soldado romano. E ele diz sobre todas as características de um cristão. O que ele precisa ter, por quê? Porque ele está numa batalha, numa guerra. Se você só faz guerra na guerra, você é um perdedor. Ele não estava em guerra. Só que a primeira coisa que ele fez foi fortalecer e guardar-se de uma possível intromissão, de uma possível derrota, de uma possível surpresa. Foi isso que ele fez. Agora eu quero perguntar uma coisa para você. Josafá se fortalece para preservar. Ele não se fortalece para a guerra, ele se fortalece para preservar.
Ele faz o que é certo, com métodos certos, da maneira certa. Ele pega aquilo que ele tem, que ele possui, e condiciona para preservação. Eu queria te fazer uma pergunta. Tem gente que ele não vive mais. Você perguntar para ele quem é você, ele não sabe. Se perguntar o que é a sua vida, ele não sabe. O problema dele é resolver problema. Você não tem uma vida, você só tem problema. Você não tem uma vida? Eu tenho uma vida. Que vida que você tem? Você tem uma vida? Você se preserva? Ou será que o seu sobrenome é problema? Seu nome do meio é aflição. E seu nome é tribulação. Porque tem gente que ele vive assim. Você não tem nenhum ato de preservação. Você se cuida. Você se preserva. Você tem cuidado de você. O que ele estava fazendo? Preservando o que possuía. Tire os olhos. Quantas vezes eu já disse isso, hein? Tire os olhos do que você não tem. Se os seus olhos ficarem onde você não tem, até o que você tem você vai perder. Tire os olhos do que você não tem e coloque os seus olhos no que você tem. A gratidão, a alegria, o esforço sobre aquilo que possui te conduzirá ao que você não tem. A Bíblia diz que a primeira atitude dele foi preservar o que ele possuía. Preserva o que você possui. Você tem bons relacionamentos, você preserva. Você tem sua saúde, você preserva. Você tem uma boa comunhão com Deus, você preserva. Você tem bons amigos, você preserva. Preserva o que você tem. Porque você acha que a situação não pode ficar pior? Fica sim. Quando você começa a perder o que você possui, a situação fica pior. Tem gente que diz assim, pior que tá, não fica. Vai nessa. Vai nessa. Por quê? Porque se você não preserva o que você tem, Satanás é ladrão. E ele vem roubar o que você possui. Bom, a Bíblia diz assim, próximo versículo. Versículo 3. E o Senhor era com Josafá. Olhe para o seu irmão e diga assim, o Senhor é contigo. Agora fala, trabalhador. Olha, fala a verdade. Hoje em dia o povo é preguiçoso, né? O quê? Para alcançar esse ápice espiritual tem que ser provado, tem que aprender, tem que vir na escolinha bíblica, tem que... dá muito trabalho, né? Fala a verdade, né? Eu queria fazer uma pergunta para você muito interessante. Quais são as coisas mais importantes da sua vida? Ou quem é a pessoa mais importante da sua vida? Fala aí. É Deus, pastora. Né? Ai, como é bom ser crente, né? Deus é a pessoa mais importante da minha vida. Ótimo, que legal, boa resposta. Agora eu quero que você responda uma outra pergunta que vai responder essa. Qual área na sua vida tem a sua maior dedicação? Seu trabalho? Então a coisa mais importante na sua vida não é Deus, é o seu trabalho. O nosso problema é que nós não dizemos as verdades que precisamos ouvir para nós mesmos. Esse é o nosso problema. Por que Josafá, Deus era com Josafá? Porque Josafá era trabalhador. Ele investia. Pastor, então, trabalhador, mas espera aí. Você vai ver o que é que esse homem fez. Aí você diz que não tem tempo, que só tem tempo para o trabalho. Olha o que esse homem fez. Vamos continuar. E o Senhor era com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou Abalaíns como Israel. Fala aqui, ó. Andou em todos os caminhos de Davi. Está escrito isso aí? Está escrito isso aí? Por quê? Porque ele andou não em todos os caminhos. Ele andou nos primeiros. Quais foram os primeiros caminhos de Davi? Submissão, força, autoridade, comunhão com Deus. Porque Davi teve uma queda. Batseba nunca mais se levantou. Emocionalmente, Deus deu a ele o perdão, deu tudo, mas emocionalmente ele não se perdoou, nunca mais se levantou. Davi, existe 2 tempos na vida de Davi, antes de Batseba e depois de Batseba. 2 tempos. Então diz assim, ele andou nos primeiros caminhos do seu pai Davi, ou seja, ele era um homem que sabia imitar. Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Nós, por sermos humanos, nós somos tendenciosos a imitar.
Não é interessante isso? Fica conversando muito com uma pessoa. Tá? Uma pessoa que fala com a mão, que não sei o quê, daqui a pouco você está lá. Até mesmo a linguística. Você pega alguns trejeitos daquela pessoa, por quê? Porque a nossa visão, ela tende a copiar. Agora depende para quem que você está olhando. Depende para quem que você está olhando. Então o que ele resolveu? Ele resolveu imitar o que era bom em Davi. Então o que nós precisamos entender é você olhar em quem você vai. Eu sou igualzinho a minha mãe, mas quem foi sua mãe? Eu sou igualzinho meu pai, quem foi seu pai? Paulo diz, eu sou imitador de Cristo. Então vocês podem olhar para mim e me imitar. O que nós precisamos olhar é para aqueles que têm dado certo, é para aqueles que funcionam, é para aqueles que são exemplo. Mas os crentes só olham para aqueles que estão embaraçados. Por quê? Olha lá, aquele irmão lá, estou melhor que ele. Mas e que é aquele? Você não chega nem no chinelo. Por que você não olha para aquele? É ou não é? As pessoas são tendenciosas a olhar para aquele que está ruim, aquele que nada e não chega em nada. Por que você não olha para aquele que progride, para aquele que avança, para aquele que frutifica, para aquele que tem sustentabilidade para quem está ao redor? Esse você não olha. Por quê? Porque ele agride a sua morosidade, a sua letargia. O que ele fez? Ele imitou os primeiros caminhos de Davi. Ele sabia imitar, não é não? Primeiro, não o último, né? 4. Antes buscou a Deus do seu pai, andou nos seus mandamentos e não segundo as obras de Israel. Ele sabia rejeitar o que não era bom. Ele estabeleceu, vou fazer assim, isso de Israel não é bom para mim. Você tem sabido discernir o que não é bom para você? Você tem sabido analisar e olhar, isso aqui eu não posso fazer, dessa maneira eu não posso agir. A Bíblia diz de uma maneira muito clara, que ele anda nos primeiros caminhos de Davi e ele rejeita os caminhos da nação vizinha, a nação irmã. Ele rejeita. Você tem sabido rejeitar o que não é bom. Isso não é bom para mim. Isso não faz bem para mim. O que nós precisamos entender que Deus não nos fez para sermos cópia e xerox de ninguém. Se temos que imitar, vamos imitar o que é bom, mas vamos ter a nossa identidade. Vamos aprender a rejeitar aquilo que não é bom. Vamos aprender a rejeitar aquilo que não funciona. Uma pessoa fala mal de você, você vai falar mal de novo. Você está imitando ela? Mas então você está aprovando o que ela fez? Uma pessoa não gosta de você, você também não gosta dela. Olha, mas você é imitador de Cristo, que Cristo diz, ame os seus inimigos, ore pelos seus inimigos, ou você é imitador dela, porque você está fazendo o mesmo que ela está fazendo. Então o que Josafá estava fazendo? Ele estava aprendendo a rejeitar o que não era bom para ele. Este era um homem que sabia o ato de preservação. Diga amém. Agora eu gosto desse versículo, 5. E o Senhor o confirmou o reino na sua mão, e todo Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. É o 6 que eu vou falar depois, mas eu vou comentar sobre o 5. Ele, por cuidar de Judá e por dar segurança a Judá, isso eu quero falar uma coisa muito interessante. E por dar alicerce para o povo, mostrar para o povo que o povo podia confiar nele, na liderança dele, e que ele servia a Deus, o povo começou a ser liberal. O povo começou a abençoar. O povo começou a ministrar para ele. Olha o que o versículo 5 diz, ó. O que Roboão fez para prosperar? Aumentou o tributo. Não foi isso? O que Salomão fez para construir? Aumentou o tributo. Porque o povo chegou para Roboão e falou, teu pai nos castigou. Para construir a casa dele, ele nos castigou. Por quê? Foi para construir o templo? Não, que Davi deixou até o último prego para construir o templo. Quando Salomão assume, Salomão castiga o povo para construir os palácios das mulheres, concubinas e tudo vai. Aí Roboão diz, não, então eu vou castigar mais ainda. Josafá fez isso?
Oprimiu, vamos oprimir. Vou oprimir porque oprimir vai dar certo. Você tem que me amar, você tem que me tratar bem, você tem. Preserve quem é você, preserve o que Deus te deu, e as outras coisas frutificarão naturalmente. Isso eu falo para pastores que matam as ovelhas, no sentido de cobrar. Não, você tem que dar da tua casa, da teu carro, da tua moto, e o quê? Um povo abençoado é um povo que prospera, é um povo voluntário. Assim mesmo você traz para a sua vida. Você quer que a sua vida seja da maneira que você quer, então dê à sua vida a segurança que ela precisa. Mostra para a sua vida que você é um bom imitador de Cristo, que você é alguém que dá segurança àquilo que você possui. Pessoas mal-humoradas porque o marido, porque a esposa, porque o patrão, porque não. Valorize o que Deus te deu, faça o melhor com o que você possui, e naturalmente as coisas vão progredir, vão prosperar. Eu vou dizer uma frase que eu já disse inúmeras vezes: se você não é feliz com o que você tem, primeiro que você está pecando, outra coisa, você não vai ser feliz com nada, porque tudo que você tem é suficiente para te fazer feliz, contente e grato. Esse homem aqui recebeu alguma coisa, ele tinha algo? Não, ele trabalhou com o que ele tinha. Ele deu segurança ao povo. O povo ficou tão feliz, ficou tão contente. Nós temos um governante, nós temos um rei que ama a Deus. E aí o povo começou a enriquecer Josafá. O povo começou, além de tributos, dar presentes. Por quê? Se você quer retorno, você tem que investir. Você quer retorno do seu casamento, você quer retorno no seu trabalho, você quer retorno na sua vida, você tem que investir. Aí as pessoas, pastora, mas eu investi 10 anos. De que maneira? Você já perguntou para o lado de lá se realmente foi investimento? Porque às vezes nós somos como aqueles, né? Você já viu história de pescador? Às vezes nós somos historiadores. Matou uma formiga e diz que matou um jacaré. Pescou um lambari, não é verdade? Às vezes nós somos historiadores, nós gostamos de história. Já perguntou para o lado de lá se tudo que você fez realmente você fez de coração? Ou se a pessoa se sentiu cobrada? Ou se ela se sentia pesada? Ou se ela se sentiu o seu jugo? Ou ela sabia que você fazia porque você já estava na jugular dela? Porque às vezes nós somos pescadores. Gostamos de maximizar tudo aquilo que fazemos. Mas porque eu fiz, porque eu cuidei, porque eu investi, porque eu fui carinhoso, eu fui paciente, foi. Aí você vai conversar com o outro fala assim, não, tudo cobrança, tudo com cobrança. Tudo eu olhava assim, eu já sentia aquela cobrança, aquela necessidade de retorno. Nada, segundo a ótica, segundo a logística, nada, tudo errado. Você já viu o outro lado? Pois é. Ninguém gosta de ouvir o outro lado. Esses dias eu ouvi o outro lado. Aí não gostei. Quem é que gosta? Não gostei. Minha filha chegou para mim e falou assim, que eles aproveitam, né? Quando estão juntos, ela e o pai dela. A senhora não pensa em nós, a senhora só pensa na igreja. Eu escapava para cá, escapava para lá, escapava. Porque não é bem assim, porque não é bem assim, não é bem assim. E é verdade. Você ouve o outro lado, você fica assim, ó. Quando é que a senhora foi passear conosco, fazer uma viagem com a gente, sem ter que ir convenção? Nunca. A senhora nunca pensa em nós. Eu tive que ouvir, abaixar a cabeça e ficar quieta. Depois chorei, né, porque é difícil você reconhecer um erro seu. Mas é o outro lado. Não é o outro lado, é. É o outro lado. Aí eu poderia fazer como alguns crentes. Senhor, eu sou bom em 9,5, só meio. Não, seu erro tem que consertar. Não tem esse negócio, se você acerta 9,5 e meio você erra, e aí você respalda no 9,5. Sempre tem o outro lado. Sempre tem o outro lado. E o outro lado quer falar, e o outro lado quer ser ouvido.
E aí? Você acha às vezes que você está fazendo tudo? Quando é que você sabe que você fez tudo o que podia fazer? Quando tem retorno. Está tendo retorno? Teve retorno? Está tendo retorno? Então tá bom. A dedicação de Josafá foi em dar ao povo a segurança que o povo precisava. Foi a primeira coisa. Você precisa de segurança. As pessoas que estão ao seu lado precisam de segurança. As pessoas que estão ao seu lado precisam saber que você é fiel debaixo da água, em cima da água, em qualquer situação. Deu para você entender? O tema da mensagem é a característica de uma liderança cristã. Você é um líder cristão no seu trabalho, você é um líder cristão dentro da igreja, você é um líder cristão na sua família. As pessoas que estão ao seu redor precisam falar, não, isso aí tem caráter, isso aí tem firmeza, isso aí eu posso contar. É a primeira característica que é evidenciada numa liderança cristã. Um homem que a primeira coisa que ele faz é dar sustentabilidade e segurança para o líder. Amém? Agora eu gosto desse versículo, 6. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Diga para o seu irmão o que é isso. Ou então a outra tradução sua. O que ele fez? E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor. Autoridade, determinação, entusiasmo, entrega. É assim que a palavra do Senhor diz. É assim que é certo. É assim que é correto. É desse jeito que funciona. Tem gente que qualquer um tira ele do prumo. Qualquer um muda a cabeça dele. Qualquer um faz a ideia dele. Mas o que é isso? Qualquer um. Um probleminha surgiu lá. Tem gente que ele nasceu para ser refém. Não. Ele se corrompeu no decorrer da jornada. Por quê? Porque o marido, a mulher, o filho, deu uma mudadinha. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu faço qualquer negócio. Que qualquer negócio? O que ele fez? Ele exaltou, ele confirmou o coração dele nos caminhos do Senhor. Ou seja, fortaleceu com determinação para aplicar aquilo que é certo. Essa é uma das características da liderança cristã. Você ter um condicionamento espiritual, uma direção do Espírito Santo, e você estar seguro naquilo e completar aquilo e ir rumo, ir no caminho, não desviar. Tem gente que é assim, qualquer um desvia a cabeça dele. Ele quer agradar gregos e troianos. Paulo diz, eu não fui chamado para agradar os homens. As pessoas que estão ao seu lado precisam de segurança. Elas não precisam de sua fraqueza, de sua debilidade. Elas precisam que você seja firme. E pessoas firmes são pessoas seguras. Como eu alcanço isso? Por meio de Cristo. A liderança de Cristo é uma liderança segura. É uma liderança palpável. O que ele fez? Ele exaltou o seu coração nos caminhos do Senhor. Sua autoridade, sua decência, sua determinação. Aí a Bíblia diz assim no término do versículo. E ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. Ele fez uma limpeza nos postes ídolos que haviam em Judá. Ele limpou. Não quis saber se existia ainda algum motim, algum adorador, se havia alguma retaliação contra ele. Eu vou dizer uma coisa para você. Quem não muda é porque já é vencido pelo medo. Mudanças são necessárias. Ele precisava fazer algumas mudanças. Primeiro ele fortalece o governo. Depois ele vai limpar espiritualmente aquela situação. Foi isso que ele fez. Ele enfrentou. Ele se dispôs. Por quê? Não, aqui não vai ficar poste ídolo. Depois de Davi, a revolução que Davi fez no reino, esse rei foi o segundo rei, depois de Davi, que estabeleceu um governo completo em Judá. Josafá. Por quê? Porque ele tinha coragem. Você tem coragem, irmãos? Você é uma pessoa corajosa? Coragem para mudar, coragem para fazer certo, coragem para buscar mudança para a sua vida. Tem gente que tem coragem só para os outros. Ele tem coragem de dizer a verdade para os outros, só para ele não. Quando parte para o lado dele, aí ele espirra. Próximo versículo, versículo de número 7. E no terceiro ano do seu reinado, isso ele fez durante 2 anos, no terceiro ano, enviou ele os seus príncipes, Beni-Rail, Obadias, Zacarias, Natanael, Micaías, para ensinarem na cidade. O que ele fez? Espera aí um pouquinho, vamos lá.
que ele fez? Não, peraí um pouquinho. Mas nenhum rei fez isso. O que ele fez? No 3º ano enviou os seus príncipes. O que ele fez mesmo? Ele olha para o povo e ele fala, esse povo padecendo por causa de ignorância. Esse povo tem que reaprender a palavra, a escritura. Primeiro, fortalece o governo. Segundo, faz a limpeza. Terceiro, o ensino. Um povo que é forte e prospera é um povo que aprende. Ele escolhe 5 homens, como a Escritura manda. Idôneos, pessoas capazes. Pega o sacerdote, coloca do lado deles e diz, vocês vão pelas circunvizinhanças de Judá e vocês vão ensinar a Escritura. Por quê, pastora? Porque ele sabia o que muito crente não sabe. Sem conhecimento não se fica de pé. Tem crente que você manda ele abrir em Joel, ele não abre. Ele vai em tudo, menos em Joel. Tem crente que ele não sabe qual é a constituição da alma humana. A constituição do homem. Ele não sabe. Ele não sabe o que é espírito, ele não sabe o que é alma, ele não sabe qual é a constituição de nada. Ele não sabe o que é pneumatologia, ele não sabe o que é... Eu não preciso saber dessas coisas. Por que ele não precisa saber? Por que ele não precisa saber do pecado original, do pecado em ascensão, do pecado? Ele não precisa saber. Uma coisa que fica bem clara na Escritura é: sem conhecimento existe destruição. As pessoas lá no mundo não conhecem Jesus, estão sendo destruídas. Os crentes conhecem Jesus, mas não conhecem a linguagem de Jesus. Como é que Jesus vence Satanás? Dizendo, está escrito, ele conhecia a Escritura. Tem gente que abre Bíblia só na igreja. Só na igreja. Ele não estuda a palavra, ele não vasculha, ele não procura, ele não vai em cima. Ele tem tempo para tudo. Ele tem tempo para comer, para beber, para dormir, ele tem tempo para trabalhar, ele tem tempo para tudo, menos para estudar a Escritura. O que é que ele faz? Ele distribui príncipes para ensinar a Escritura, ensinar a palavra. Qual foi o objetivo dos nossos PGs? Ensinar a palavra. Escola bíblica, ensinar a palavra. Culto, ensinar a palavra. Por quê? Porque um povo com conhecimento é um povo alicerçado no Evangelho. É um povo que vence Satanás. Ele pega 5 homens e distribui sobre as cidades, dizendo, vocês precisam ensinar esse povo a palavra. Aí no versículo de número 8, e com eles os levitas, Semaia, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, Adonias, Tobi, Adonias, e com estes levitas, os sacerdotes, Elisama e Jeroão. Ele coloca com 5 príncipes levitas e o sacerdote. Por quê? Porque tinha que ter o respaldo espiritual. Pastora, por que ele não colocou os sacerdotes para poder ensinar? Porque com certeza esses 5 príncipes eram mais habilitados. Então eles foram ensinar a Escritura para o povo. Este rei fez o que de melhor ele podia fazer por Judá. Alicerçar Judá na palavra de Deus. O que mais de melhor você pode fazer por você é conhecer a palavra, é estudar. Para que esse negócio de internet. Tem crente que ele fica atrás de estudo de internet. Olha aqui, ó. Olha aqui. Pega a Bíblia. Não entendeu? Dobra o joelho no chão. Vai pedir para o Espírito Santo. Vai pedir para o seu líder aqui da igreja, pessoas confiáveis. Na internet tem de tudo, meu irmão. De tudo quanto é porcaria. Tem coisa boa, tem, mas tem muita porcaria. E aí, quando você mistura sementes, o que acontece? Traz improdutividade. Tem crente cheio de heresia na cabeça, porque tudo que ele escuta na internet, ele vai absorvendo. Porque a heresia, ela existe. A heresia, espíritos de engano, tem habilidade para trabalhar com engano. E os bobão cai. Estuda a Escritura, estuda a palavra, estuda o rudimento. Não vai atrás de modernismo. Quantos modernismos já passaram enquanto você é crente? O que ficou? Ficou só a palavra. E é só a palavra que vai ficar. Os modernismos vão embora.
para com esse negócio de necessidade de modernismo, necessidade de ventos de doutrina, de ventos de situação. Pastores que fazem uso desse vento é porque não tem alicerce a sua igreja. Agora é hora disso, agora vamos trazer um cantor. Não que é proibido trazer cantor, mas tem igreja que vive trazendo cantor, tá bom. Aí agora nós vamos trazer pastor fulano de tal, pastor que vai falar daquilo, outro pastor que vai falar. O pastor nunca prega, sempre pastor, não. Hã? Agora nós vamos fazer isso, agora nós vamos fazer aquilo, agora nós vamos fazer aquilo. Agora nós vamos fazer isso, isso. O que nós temos que fazer aqui, ó? Aprender a palavra. É a palavra. É a palavra que edifica, é a palavra que rudimenta, é a palavra. Não que eu seja contra eventos, não. Desde que seja uma coisa, um adendo, desde que não seja o rudimento da igreja, não é verdade? Não tem problema nenhum. Mas uma igreja que vive só disso, vive só de fast food para você ver o que acontece. Dá só batata frita para o seu filho, para você ver o que acontece. Hã? De vez em quando o evento, vamos, jovaiada que gosta muito. Vamos fazer, vamos lá. Vai trazer um cantor? Traz um cantor. Tudo bem que nunca trouxemos, mas pode trazer. Tenho vontade de trazer um cantor, mas nunca deu certo. Vamos trazer um cantor, traz não sei o quê. Problema nenhum, desde que sejamos rudimentados na palavra. Agora, viver só disso, dá licença, né? Dá licença, viver só de festa. Só de festa. Você já viu? Já teve vizinho que gosta só de festa? Você mudou, você orou para ele mudar, não é? Por quê? Uma bagunça, meu irmão, uma bagunça. Toda hora os portão reganhados, aquele caixa de som na calçada e vai, é um som amuado, né? Você não aguenta. Por quê? Rudimento. O que ele fez? Versículo de número 9. E ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo, ensinava a escritura, um povo que aprendeu, rudimentado, disciplinado e começa. Você sabe o que aconteceu com o governo dele? Ele nem imaginava sobre a frutificação desse ato dele. Você sabe que onde existe palavra, existe temor do Senhor, né? Você já viu os crentes que falam assim: Senhor, eu quero, me dá mais de ti. Vem Espírito, venha. Oh, aleluia. Começa a falar. Você sabe o que atrai o Espírito Santo? O temor por Deus. E você sabe o que é que dá temor? Conhecimento da palavra. Você não precisa ficar gritando, apelando. Quando você tem temor, e a palavra é a autoridade suprema, você faz só assim, ó. Espírito Santo. Por quê? Temor. Você não faz o que você quer, você não pensa o que você quer, você não age como quer. Você é servo. Você teme a graça, você teme o amor, você teme os favores, você não é abduzido, você não pensa, não age, não é a sua personalidade, não é a constituição que você possui, é a palavra de Deus que é soberana. Ele mal imaginava. Ele não tinha essa noção que ao ensinar o povo, ao criar a doutrina no povo, o temor do Senhor iria cair no povo e todas as nações vizinhas iam ficar maniatadas, amarradas, impossibilitadas de fazer guerra. Enquanto o povo aprendia, Deus amarrou o inimigo. Pastora, eu queria um segredo para eu sair da luta. Pastora, minha vida é só luta, só tribulação, é só problema, é só doença, isso e aquilo. Agenda na sua vida um tempinho para aprender da Escritura. Se existe uma coisa que maniata o inimigo, é quando você decide, agora eu vou aprender a palavra do Senhor. O Senhor maniata o inimigo para que você aprenda a Escritura. Isso Deus faz com aqueles que de coração querem aprender, querem crescer, querem melhorar. A Bíblia diz assim: e veio temor, versículo 10, do Senhor sobre todos os reinos das terras que estavam ao redor de Judá.
Olha para o teu irmão e diz: você quer sair dessa guerra aí que não acaba nunca? Porque tem gente que tem guerra. Dedica-se, volta os seus olhos, tira os seus olhos do ser humano, tira os seus olhos da peleja e diz: eu vou aprender Deus, eu vou aprender sobre Deus, eu vou aprender como Deus quer que eu haja, eu vou aprender o que Deus quer que eu faça. Aprenda, foque em aprender, foque em estudar a Escritura, foque em aprender. O Senhor vai maniatar os valentes, maniatar os demônios, maniatar os inimigos. E Deus não permitiu que as nações fizessem guerra. Por quê? Porque Judá estava num tempo de ensino e de aprendizado. Quer sair dessas pendengas, dessas pelejas, tribulação. Agora o que é? Agora é provação, agora é tentação, agora é vale, deserto, o que mais que existe? Agora é caverna, agora é cova, agora é oleira, agora é isso, agora é aquilo. Resolva, agora eu vou instruir a minha alma no temor do Senhor. Eu vou aprender como é servir a Deus. Eu vou me dedicar todos os dias um tempo para estudar a Escritura, para aprender, para orar. Você vai ver como seus inimigos serão maniatados. Mas não. Acha que ele é um militante sem arma. Não, porque olha, eu estou numa batalha, numa guerra. Tem gente que gosta desse martírio. Aprenda a Escritura. Você viu o que Deus diz aqui, ó? Os inimigos não guerrearam contra Judá. No versículo 10. Por quê? Porque eles escolheram aprender. Escolha aprender. Deus maniata os seus inimigos, amarra os teus inimigos. Versículo 11. E alguns dentre os filisteus, ainda o inimigo trazia presente. Você já viu uma coisa dessa? Traziam presentes a Josafá, prata, como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. E cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, edificou fortalezas e cidades e provisões. Armazenou, criou novos armazéns e fortaleceu o seu exército. E o inimigo o presenteava, os despojos do inimigo vinha para ele, como a Bíblia diz. O Senhor diz que entra no território do inimigo e tira os despojos e traz para você. Por quê? Porque você é dele. Fala para mim, você realmente já parou de viver essa vida que às vezes você vive de luta, de provação, parece um Indiana Jones, não é verdade? Emocionalmente, né? Sempre está atribulado, sempre está com... parece que você tem um feeling para o sofrimento. Eu falo a verdade, irmão, eu não nasci para sofrer, não. Cheguei a uma conclusão, eu não nasci para sofrer. Nasci para Deus. E todas as vezes que o sofrimento quer ser imperioso, eu falo, opa, eu nasci para Deus, espera aí. Eu nasci porque Ele quis. Atribulado, desesperado, angustiado, sem paz. E os crentes se sentem assim, como se eles estivessem assim. Que eles fossem os mais espirituais, porque eles têm muitas batalhas. Eles são os mais aguerridos, porque eles têm muita guerra, é muito demônio, é muita tentação, é muita... eu sou uma pessoa muito provada, sou uma pessoa que eu não saio do vale. E eles ficam, eu falo a verdade, eu demônio para todo lado. Irmão, peraí, a Bíblia diz que do meu lado tem que ter anjo, não tem que ter demônio. Demônio é ao derredor, ao meu lado é anjo. Mas tem gente que ele parece que ele tem uma coisa para o sofrimento. Esse problema só Deus vai resolver? Responde. Então seja feliz, para com isso aí. O problema que você está enfrentando está precisando da sua atividade, de você orar mais, de você mudar, de você melhorar. Não, pastora, esse problema que eu estou enfrentando é só Deus. Então, meu irmão, vai ser feliz, vai desfrutar daquilo que Deus te deu. Para com esse negócio de masoquismo. Aí você fica lá, Senhor faz, Senhor muda, Senhor. O Senhor olha para você, filho, vai ser feliz, tem jardins aí, tem tudo. Não é hora de eu fazer, é a hora que eu chegar para fazer, eu vou fazer. Não vou fazer porque você está sofrendo, não vou fazer porque você está fazendo drama, eu vou fazer na hora que eu quiser fazer. Então vai ser feliz.
Mas não, parece que nós gostamos dessa situação que a gente faz, como se viver a vida cristã era uma vida de dureza, ai, de sofrimento, ai, de humilhação. Qual é o problema ser humilhado? Para de sofrer. Todos os reis de Judá e de Israel tiveram sofrimento. Josafá não tinha sofrimento. Por que os outros reis tiveram? Porque ele trabalhou com uma ordem específica de graduação. Primeiro, deu segurança. Foi o que ele fez, não foi? Segundo, autoridade, determinação, exaltou o seu coração no Senhor, fazia o que era certo, limpou Israel. Terceiro, foi ensinar o povo. Um povo ensinado é um povo que não vai me dar trabalho. É um povo que não vai fazer altares ali, porque eu sei. Ele dizia que os altares trazem a maldição de Deus. E eu não quero maldição. Então um povo ensinado é um povo que não vai fazer altares escondidos. Olha só que inteligência. Um povo ensinado é um povo que não dá trabalho. Você vê pastores por aí, os pastores falam assim: olha que trabalho que eu tenho com a igreja. Eu falo a verdade, eu não tenho trabalho com vocês não. Tem aquelas coisas domésticas, cotidianas, mas nada que me tire a paz, que me diz, ai, como é duro, ai, como é difícil. O que me deixa irritado é pecado, aí eu fico brava. Aí me tira do sério, ainda mais crente velho. Luterano, prostituindo, essas coisas assim, nós não gosta. Nós não gosto, fico nervosa. Aí fico nervosa, pecado me tira do sério. Aí você fala, essa aí não é a pastora, eu não sou mesmo. Aí, meu irmão, vamos lá, agora é a profeta, vamos parar de pecar, senão, meu irmão, você está no corgo. Porque você saiu do mundo, para você viver uma vida de santidade. Agora você vem aqui na igreja pecar? Espera aí. Ainda leva um monte de gente para o pecado ainda? Aí não. Agora, defeito todo mundo tem, falha todo mundo tem, perfeito. Isso aí não é problema, isso aí não é problema. Deus nos ama e Deus tem um projeto maravilhoso. Agora, fazer igual certas igrejas, que um adultera com o outro dentro da própria igreja. Espera aí, né, irmãos? Aí não dá, né? O que ele fez? Ele ensinou o povo para que não houvesse maldição. Ele ensinou o povo para que não houvesse esse tipo de coisa. Amém? Aí os inimigos trouxeram presentes para ele. Aí a Bíblia diz no versículo 12, cresceu, pois, Josafá grandemente em extremo, e edificou fortalezas, cidades e provisões de Judá. Olha para o seu irmão e diga, Deus quer que você cresça. Liderança na sua casa, liderança no seu trabalho, liderança na igreja. Deus quer que você cresça. Esse é o objetivo de Deus. Como que Deus abençoou Adão e Eva no jardim? Crescei e multiplicai-vos. Não foi isso? Frutificai, multiplicai-vos, não foi isso? Deus abençoou o homem para isso. E aí? Nós temos que crescer. E a Bíblia diz assim, e teve muitas obras na cidade de Judá, e homens de guerra, valentes em Jerusalém. Eu vou contar uma história para você. Eu vou ler aqui do 14 ao 19, depois eu vou contar uma história para você. Este é o número deles, versículo 14. Segundo as suas casas paternas, em Judá eram capitães dos milhares, o chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. Ele tinha um capitães, e no meio de um capitão tinha um homem espiritual. E depois dele o capitão Joanã, com eles 280.000. Depois Amazias, filho de Zicre, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. Esse Amazias aqui, ele não só era general, mas ele era apaixonado pelo governo do Senhor, pela palavra de Deus. E de Benjamim, Eliada, homem valente, com ele 200.000 armados de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Esses estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por todo o Judá. Dá aqui a base por baixo, 1.160.000 soldados. É pouco? Por que é pouco? Desse tamanho, ó. O território deles era muito pequeno geográfico. Imagina quanta gente tinha. O pai dele, Abias, Asa, o pai dele, conseguiu ter 600.000. O máximo. Abias, 400.000. E de 600.000 do pai dele, ele pulou para 1.160.000. De homens valentes. Por quê? Porque ele ficou treinando homens, não. Ensinar a palavra.
Hã? Você quer que as coisas deem certo da sua vida? Aprenda a palavra, aplique a palavra, faz o que a palavra manda. Tenha a palavra como regra de fé, esse é o segredo da prosperidade. Quando Deus fala com Josué, Josué, você quer saber o segredo do sucesso? Josué falou, fala, Senhor, medita nessa palavra de dia e de noite, não tira ela da tua boca, não tira ela da tua mente. Esse é o segredo do seu sucesso, você será bem sucedido. O segredo do sucesso é a palavra, esse é o segredo do sucesso. Você não tem que ficar correndo atrás do sucesso, atrás do progresso, atrás da prosperidade. Vai ficar correndo o resto da vida, e ela vai ficar fugindo de você. O que ele fez? Ele fez aquilo que Judá precisava. Primeiro, segurança. Segundo, fortalecer o seu coração para fazer as coisas darem certo. Judá tinha que andar no caminho do Senhor. E depois o que ele fez? Ensina o povo. E depois ele ganha um grande exército da parte do Senhor. Pastor, esse homem cometeu erro? Cometeu. Mas isso é outra pregação, outra história. Qual o erro que ele cometeu? Parente. O negócio dele foi parente. Ele aparenta-se com Acabe. E Acabe quer pôr ele na fria. Diferente de que você pensa, pastora, um rei desse para fazer tanta proeza, deveria ser um rei rude. Olha para o teu irmão, vê se ele tem cara fechada. Duro que o diabo não tem medo da cara fechada dele. Cara fechada não é autoridade. Você quer alguém com mais autoridade espiritual que Davi? E Davi era um homem de gentil presença, gentil, bondoso, alegre. A autoridade espiritual não está na sua cara marruda, na sua cara fechada. Diferente de quem pensa, Josafá, com toda essa estrutura emocional, toda essa estrutura espiritual, ele era uma pessoa boa, uma pessoa agradável, uma pessoa gentil, uma pessoa feliz. Tão bom, que aparenta-se com Acabe, e Acabe põe ele no fogo, e ele clama por socorro, Deus o socorre. Mas ele não tinha maldade, não tinha malícia, não tinha nada. O único erro dele era esse, que ele aparentou-se com Acabe. Você acha que essa cara feia assusta o diabo? Tipo, o diabo gosta de gente de cara feia. Sabia? Porque a Bíblia diz assim que o sorriso, ele fortalece os ossos. Ele dá saúde. Pessoas de cara feia são pessoas nervosas, pessoas irritadas, pessoas de mal com a vida. E aí? Pastor, eu sou assim. Pois é, está explicado porque que sua vida é assim também. Feia igual a cara. É ou não é? Insuportável igual às vezes você é. Porque tem gente que a vida dele é insuportável, mas ele também é insuportável, então está tudo certo. Se você é insuportável, a sua vida é insuportável, então está tudo em casa, tudo em família. Agora, você não aguenta a sua vida, então eu vou mudar, eu vou melhorar. Eu tenho o pior marido, eu tenho o pior filho, eu tenho piores amigos. Não, é errado. Conclusão errada, você é a pior pessoa que eles têm. Você é a pior esposa, você é o pior marido, você é o pior filho, você é o pior pai, você é o pior. É errado. Eu sou uma pessoa, pastor, eu tenho a pior vida, eu só tive gente que me trai, Não, é o contrário, você é o pior que as pessoas tiveram. Por quê? Porque se você conhece Deus e você não consegue dar uma guinada na sua vida, peraí, o que falta? O que falta? É isso que nós precisamos entender. A sua vida não está errada. Quem está errado é você. É isso que nós precisamos aprender. A nossa liderança pessoal muitas vezes tem fracassado. E você põe culpa na vida. E você atribui a Deus. E você atribui ao diabo, ao capeta, a Satanás, ao chifrudo, ao Bezebu, ao quem for. O problema é a administração pessoal da sua vida. Isso é que é o problema. O que ele fez? Primeira coisa, fortificou, deu segurança para o povo. Você precisa de segurança. Para isso você tem que ter uma estabilidade emocional. Segunda, você levanta de mau humor. Terça, mais ou menos. Quarta, piorou. Quinta, alegrou. Sexta, está acabando a semana. Peraí, que estabilidade emocional você tem? Você sai bem de casa, uma pessoa te fecha no trânsito, você já muda o seu humor. Você tem segurança? Não tem. Você não consegue garantir o seu humor diante das adversidades. Que segurança você tem dado a você mesmo? Você acha que é o diabo? O diabo não tem trabalho nenhum com você.
Ele chega diante de Deus e fala: Senhor, eu não tenho nada a ver com isso não. Esse crente aí está reclamando e está pondo a culpa em mim, mas vê se eu tenho alguma coisa a ver com ele. Isso aí é ele mesmo. E aí? Primeira coisa que você precisa: sustentabilidade, dar segurança para a sua vida. Ter uma segurança emocional, ser uma pessoa que não sai do tino, não sai do prumo, que ninguém consegue tirar do sério. Aí tirei do sério. Mas tirou e foi para onde? O buraco. Tem uma segurança pessoal, tem uma segurança emocional. Segunda coisa, o que ele fez? Ele fortaleceu o coração dele em Deus. Ele começou a fazer as coisas certas, da maneira certa, do jeito certo. Ele tinha força para isso, para seguir uma regra. Terceiro, ele edificou, ensinou o povo a escritura. Quarto, só ganhou. Ganhou em exército, ganhou dos inimigos, ganhou, foi ganhando. Eu vou contar para você a última coisa que eu quero falar. Um segredo. Que ninguém sabe. Mas eu vou dividir para você. Uma coisa que eu sempre apliquei na minha vida. E esse segredo, depois que você aprender ele essa noite, eu te garanto que tudo vai bem. E eu vou falar ele agora. Se você fizer certo, vai dar certo. Você viu que segredão? Esse segredo, irmãos, é um segredo que só eu sei. Só eu sei? Comece a melhorar o seu humor. Comece a melhorar seu humor. Pastora, mas eu estou passando por problema. O seu humor ruim vai piorar seu problema. Enquanto Satanás souber que o seu problema te deixa mal, ele não vai sair do teu problema. Comece melhorando seu humor, sua paciência. Sua maneira de agir, sua maneira de se reportar. Dê segurança tanto para si, para quem está perto de você. Atacando ninguém, você vai conseguir qualquer coisa. Construa as pessoas que estão ao seu redor. Eu gostaria muito que essa pessoa fosse assim, invista nela. Quer pronto? Tem gente que quer marido pronto, esposa pronto, filho pronto, amigo pronto. Eu não gosto dessa pessoa porque ela não é do jeito que eu quero. Construa nela o que você espera dela. Construa, aplique, ensine. Construa. Construa uma vida que você goste. Você gosta da sua vida? Então, você não gosta? Você é um péssimo construtor. Construa uma vida que você goste. Construa coisas que você gosta. Fala para essa pessoa do seu lado 3 coisas que você gosta de fazer. Que você gosta, que te dá prazer de fazer. 3 coisas que você gosta de fazer. Às vezes a gente muda. De gosto, de hobby. 3 coisas que você gosta de fazer. Que te dá prazer. Você faz o que te dá prazer? Não estou falando de pecado não, viu? Estou falando de coisas constituídas como ser humano. Pastor, eu gosto de cobiçar, então eu vou cobiçar. Estou falando de pecado. Estou falando de coisas que contribuem para o seu crescimento pessoal. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de escrever. Eu amo escrever. É uma coisa que me dá prazer. Eu tenho pouco tempo para escrever, mas quando eu posso, eu escrevo. Eu gosto de escrever. Faça coisas que te dê prazer. Faça coisas que são boas para você. Que você olha e diz, olha que legal, olha que bacana. Josafá não era um homem de soberba. Você pode ver, até quando Deus repreende ele. Ele não era um homem arrogante. Ele não era um homem nada, de cara feia, de mau humor. Não existe esse negócio que para ser líder tem que ser assim, ó. Não, tem que fechar a cara, senão ninguém me obedece. Se você tem que fechar a cara para que as pessoas te respeitem, você é um péssimo líder. Porque a liderança que vem de Deus, ela vem pelo Espírito de Deus que está em nós. Tem gente que diz, eu tenho que fechar a cara para ser respeitado. Meu marido só me respeita quando eu olho assim para ele de canto. Mas então não é respeito, é medo? Espera aí.
Nós temos que ser respeitados porque somos construtores, somos construtivos, nós investimos. E as pessoas devem olhar para você e dizer assim: eu não posso perder o seu investimento, eu não posso perder as suas habilidades. É isso que as pessoas precisam ver em você, um investidor pessoal. Isso era o que o Josafá fazia. Ele não pensava em si, ele pensava no povo. Consequentemente, ele recebe tudo e muito mais. Tá bom. Dá para entender? Construa uma vida que você goste dela. Você está cansado da sua vida, você está enfadado. Você é um péssimo administrador da sua vida. Administra a sua vida adequadamente. Esse homem é um exemplo de liderança cristã. Seja um líder da sua vida emocional, espiritual, da sua família, no seu trabalho, dentro da igreja. Lidere adequadamente, de uma maneira boa. Amém? Você gosta da sua vida? Tem gente que até hoje, ele já está para aposentar, ele não gosta do que ele faz. Peraí. Ele não gosta da profissão dele. Está tudo com até tipo de it. Tudo, por quê? Porque escolheu mal a profissão, não teve coragem para mudar. Eu sou bom no que eu faço desde que eu gosto do que eu faço. Os jovens aí, vocês que estão aí, vocês precisam saber o que vocês gostam. Não tem tu, vai tu mesmo, não é isso não. A prosperidade vem daquilo que você precisa descobrir, o feeling do que você gosta, no que você é bom. Isso é importante. Por quê? Para não ser um profissional frustrado. Aposenta por quê? Porque fica pendurado lá, tanto doente que fica. Porque odeia levantar de manhã e ir para trabalhar. Tem gente que você olha ele na cara dele quando ele vai para trabalhar, dá medo de ver. O trabalho para ele é um suplício, é um matador. Por quê? Porque ele faz o que ele não gosta. Você tem que fazer o que você gosta. Aquilo que você tem aptidão, que você faz com os pés das costas. Você gosta daquilo, você faz. Uma pessoa vai fazer aquilo, vai gemer. Você não, você faz. Você serve para ser vendedor? Tem gente, meu irmão, que ele tem um feeling para ser vendedor impressionante. Ele vende até água. Água da torneira ele vende. Outros não vendem, então você tem que saber no que você é bom. Por quê? Porque isso é parte do seu existencialismo. É parte daquilo que Deus quer para você. Josafá foi bom porque ele descobriu naquilo que ele era bom. Entende? Naquilo que ele era bom. Não adianta eu querer sucesso naquilo que eu não faço bem, eu não sou boa. Queria fazer muita coisa, mas eu não fui chamada para isso. Descubra o que você gosta de fazer, o que você foi chamado para fazer, o que você faz bem. Josafá era um bom rei porque ele descobriu. Ele descobriu normas das quais iria trazer o sucesso dele. Descubra normas que trará o seu sucesso. Uma delas, por favor, para de ser abduzido no seu problema. Esquece um pouco o seu problema. Procure Deus, edifique a sua vida.